Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Na verdade, quero convidar vocês a passar essa semana com a gente aqui na IFAT. Esse encontro que faz a diferença dentro do saneamento, dentro da infraestrutura urbana, dentro do meio ambiente, é um evento mundial e dessa vez está desembarcando aqui em São Paulo, esse elo entre o que tem de mais avançado no mundo e o que temos aqui no Brasil. É a bola da vez do saneamento, da infraestrutura, e cada vez mais a gente tem visto isso nas ruas, nas obras, em cada estação de tratamento de esgoto de água que é instalada. Eu convido você a entrar nesse mundo com a gente, a participar desse networking, a subir o nível da engenharia junto com o nosso time Arena Infra, que está aqui como parceiro da IFAT, como parceiro desses encontros que fazem a diferença dentro da vida dos profissionais, dos fornecedores, dos players, que fazem toda essa mudança acontecer. O nosso canal fala muito sobre métodos, materiais e máquinas. Unindo esses três pilares, a gente consegue sim subir o nível das obras, subir o nível de qualidade de tudo isso que a gente vem realizando para cada vez mais trazer um ambiente mais seguro, um ambiente no qual a gente consiga ter acesso ao saneamento. Bem-vindos à IFAT 2025, bem-vindos ao podcast Arena Infra. Mais um podcast aqui começando e o Marcelo já está aqui posicionado comigo para quê? Para a gente adotar um tema extremamente importante que faz parte do DNA, né, Marcelo, do Arena Infra, da Engeneves, de tudo que a gente já aplica na prática, que é o método não destrutivo, HDD. Tá? E a gente, acho que a nossa meta aqui do Arena Infra agora é quebrar o tabu daqueles caras que falam assim, o método não destrutivo é o futuro. Né? Ele é presente, né? Vamos matar isso aqui, né? Bem-vindo mais uma vez aqui no podcast. E como que a gente vai conseguir quebrar esse paradigma? Essa questão em relação à perfuração pelo método destrutivo, né, ela vem crescendo cada vez mais. E nesses anos, 30 anos que eu tenho de mercado, eu pude ver algumas coisas acontecendo. E agora, presente, aconteceu o quê? O boom do saneamento. Cara, é impressionante como tem obra de método destrutivo na área de saneamento. E não é só em São Paulo, só sul, sudeste, não. É no Brasil todo. Vamos lá. Você falou que tem 30 anos já de trecho. 30 anos. Beleza. Ano que vem eu faço isso. Se a gente for pegar esses 30 anos, fatiar ele, o que esses últimos 5 anos representa nos outros 25 que ficou para trás? Cara, assim, eu nunca vi nada igual está acontecendo nos últimos anos. Em relação a obras, equipamentos, metodologia, tecnologia, tem coisas novas chegando, né, coisas bem interessantes que, por exemplo, há 2 semanas atrás, recebi informação lá dos Estados Unidos, um pessoal que é conhecido nosso, que, Léo, eles puxam o tubo de PAD e empurram o tubo de PAD. Então, quer dizer, aquele problema, extensão grande com PAD, já foi resolvido. O tubo não vai escoar mais, porque você puxa e empurra usando máquina de furo. É uma coisa relativamente nova. Aconteceu esse ano. Né? Está chegando, vai chegar aqui, com certeza. Quero ver isso. Então, isso avança muito. Essa nossa área, ela é muito ligada à questão de tecnologia. Isso é uma inovação que chegou agora. Eu acho que o que facilita bastante, Marcelo, a gente poder sentir isso de perto é como as informações estão globalizadas, né? Você está falando agora de um negócio que aconteceu tão recente lá nos Estados Unidos, já tá correndo aqui. Já. A gente vê coisas que acontecem na Europa, na China, e isso está muito próximo. A internet permite, né, com que a gente possa se conectar com essas empresas, com essas outras entidades que fazem com que essa comunicação melhore também. A função nossa aqui também do Arena Infra também é ajudar com que essas informações cheguem cada vez mais longe. Por isso que eu fico incomodado quando alguém vem falar que o MND é o futuro. E a gente vê você trabalhando aí há 30 anos agora e, cara, não é futuro, galera. Isso já tá... tem muita coisa que já foi feita. Obviamente que tem, ainda bem, né? Muita coisa que vai ser feita ainda. Mas o que precisamos entender é que acho que a galera precisa se aproximar mais, entender mais, inclusive entender que comprar máquina resolve. Comprar, tipo assim, inventaram uma máquina que faz essa metodologia de empurrar, de puxar. Só isso basta? Não. Essa questão, né, ela está atrelada ao quê? Ao conhecimento, treinamento, qualificação desses profissionais.
Eu estava ali no stand da XCMG, só o mês passado eles venderam 5 máquinas de furo, só a XCMG. E a gente não tem essa mão de obra, né? Esse é um problema de toda a área de engenharia, mão de obra qualificada e treinada. Quantas pessoas te ligam para pedir indicação de profissionais? Hoje, eu encontrei dois profissionais aqui da área perguntando: Marcelo, você conhece alguém que navega, que opera? Eu falei, cara, não tenho ninguém para indicar. Isso é muito comum. Na semana, pelo menos 1 às 2 ligações a gente recebe para solicitar esse profissional. Então não tem. Então, cara, o que a gente tem que fazer? É investir em treinamento. A gente sempre, há 15 anos dando treinamento, em média, com 6 meses, o profissional já consegue operar e navegar. Né? Mas é aquilo, né? A gente sempre orienta do cara ter alguém acompanhando esse profissional, né? Para ir desenvolvendo aos poucos, chegar no nível de estar fazendo tubulações de grandes diâmetros, furo em esgoto, furo em aço, né? Mas é uma galgar, evolução. É galgar esse conhecimento para chegar nesse nível que é os melhores que a gente tem no mercado, uma evolução. E a gente tem que destacar aqui também que é importante a qualificação, nosso time sempre passa por essa evolução e é dessa forma com que a gente não tem atalho, né, Marcelo? Não tem como. Não tem como, não tem profissional 100% parado, né, à disposição, está cada vez mais escasso, pelo contrário, né, está cada vez mais difícil. E eu acho que o segredo que vocês sempre falam assim, né, pega alguém de confiança, pega alguém da empresa, próximo da empresa, que veste já a camisa da empresa, porque o treinamento, ele é para alguém muito avançado, é para alguém extremamente técnico, é para alguém muito já entendido de normas e tal, ou ele pode ser para uma pessoa também que pega no pesado e faz na prática. Assim, Léo, ou seja, eu quero fazer uma pergunta pra você, é pra qualquer um ou não? Não, cara. Assim, é ter boa vontade, entendeu? É ter boa vontade de aprender. Eu estava em Recife essa semana, né? Fiquei 5 dias lá. O que está acontecendo, Léo? A gente está tendo uma grande adesão a também supervisão, engenheiros, técnicos de segurança do trabalho estão participando desses nossos treinamentos. Porque é aquilo, né? Só pode mandar quem sabe fazer. Né? E a gente tem essa dificuldade, essa mão de obra também, não só a parte operacional, como a parte de fiscalização, gerenciamento. Né? Vou dar um treinamento agora nesse sábado para uma concessionária que está trabalhando para a Sabesp, para engenheiros, supervisores. Então, assim, isso não acontecia e agora está vindo bem forte. Por quê? Porque o pessoal está sentindo essa dificuldade de não entender a metodologia e não saber como lidar com isso em campo. Eu até estava conversando agora num podcast aqui, com o Mário sobre o entendimento das lamas. Sim. Certo? É importante demais que os fiscais, que os clientes entendam a importância da lama. Sim. Ou seja, eu nem estou falando aqui de como que perfura, sim, como que pilota a máquina. Eu quero que cada vez mais as pessoas entendam todo o contexto de como que começa uma obra, como que realiza e como que finaliza. Começo, meio e fim, de uma maneira correta. Isso aí. Por isso que a gente precisa que essa mão de obra de engenharia conheça a metodologia como um todo. Né? E no curso você aborda... Isso, a gente aborda. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. A gente tem lá tem aula sobre fluido, sobre ferramentas, sobre projetos, sobre operacional, sobre segurança. A gente aborda tudo dentro das normas, né? Temos 2 específicas, 17004, 1767. Uma fala sobre perfuração, outra fala sobre a utilização do subsolo. Então é um curso completo para qualquer profissional. Né? E agora essa demanda está grande para esses profissionais que são engenheiros, supervisores. Isso é uma novidade pra gente. Que bom, né, que essa turma está se qualificando, porque antes a gente só pensava naquele que põe a mão na massa. Sim. Mas o líder, o gerente também tem que entender para que ele possa montar o plano de ataque, para que ele possa já programar os insumos que serão usados na obra. Sem dúvida. É falar de igual para aquele cara que está no campo, entendeu? Você saber falar de um assunto, né, que é o que ele está executando. Que adianta você falar uma coisa se você não sabe o que está sendo feito? E saber o certo é certo, né, Marcelo? Saber cobrar baseado em quê? Baseado na norma, baseado
nos treinamentos que foram passados e não por achismo. Sim, sem dúvida. É importantíssimo isso. E aí eu faço uma ressalva no quê? Essa questão, de tudo que a gente conversou, também vai muito do network, gente. Você estar em comunicação com as pessoas, com as empresas, que é isso que a Arena Infra faz. Sabe? Essa questão, depois que a gente está junto aqui, aparecendo várias oportunidades, porque isso, o nosso trabalho é de boca em boca, funciona e funciona muito bem, sabe? E a gente depende disso para levar informação. Então a gente conta com as pessoas, com os profissionais para que isso aconteça. Aconteceu com a gente em relação à Comgás. A Comgás hoje ela tem uma parceria com a gente e a gente está fazendo o primeiro curso específico para mulheres. Sabe? A Comgás está bancando tudo isso, junto com a Uniforte, Comgás, Serve Machine, o Instituto Mulheres, que voltado um curso somente para mulheres. Muito bom. Então, uma assim, revolução. Como é que isso aconteceu? É o network conversando, falando, apresentando, então as coisas vão surgindo. E é legal, né? Hoje a gente tem uma mulher que trabalha na área, é uma operadora. Nós formamos 4 mulheres, dessas 4, uma está na área. E a ideia é trazer mais mulheres para esse nosso setor. Com certeza, e cada vez mais a gente poder fortalecer esse setor, cada vez mais a gente poder estar nos 4 cantos do Brasil, podendo levar esse tipo de informação e aproximar as pessoas do que tem de mais avançado hoje a nível mundial. E a gente não fica atrás dos outros países, né, dos principais países. Sim. Certo? Saber o que cobrar, como é fazer, igual aquilo que eu falei, reforço. Semana que vem eu estou indo para o Rio Grande do Sul para dar um treinamento para engenheiros e supervisores de obras para a Egea, Corsan, Corsan era uma empresa, uma estatal, e ela foi vendida, agora é uma empresa que vai ter que correr atrás, fazer o negócio acontecer. Isso aconteceu em várias empresas de saneamento no Brasil, que deixou de ser uma empresa, vai ser privada, né? E uma empresa sem ser privada, ela tem que... Teve tipo uma revolução ali, agora trocaram algumas pessoas, Sim, chegou a safra nova. É isso aí, então tá assim, muitas empresas foram compradas, né? Então vai ter muito mais serviço, muito mais coisa acontecendo. E vamos precisar de mão de obra, não só de operadores navegadores, geral, né? Falta mão de obra especializada, engenheiros, supervisores, né? E a gente tá fazendo esse meio de campo, o quê? Nos treinamentos, qualificação desses profissionais. E são contratos caríssimos, né? Sim, assim, só para ter uma ideia, o gerente lá da Corsan me falou que ele tem até 2033, ele tem que instalar 18 mil quilômetros de rede. 18 mil quilômetros de rede. 18 mil quilômetros? Só em Porto Alegre. Quilômetros? Não. 18 mil quilômetros de rede só em Porto Alegre. Então, eu só estou falando de um local, de um estado, né? De uma cidade. Isolado. Imagina o Brasil como todo. Estive em Manaus, está acontecendo a mesma. Em Minas, eu estive lá também a mesma coisa. Em São Paulo, interior de São Paulo. Gente, assim, é uma área que se você tiver qualificação, treinamento, conhecimento, network, você não fica parado. Não, é bom saber que isso é nível Brasil, né? Sim, é nível Brasil. Perfeito, então, recado dado. E eu vou fazer o seguinte, ó. Convido vocês a compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, para fazer com que assuntos como esse que o Marcelo falou agora, passa pro Brasil todo. Isso aqui é extremamente importante a gente poder levar esse tipo de informação para frente, legal? Marcelo, até o próximo Arena Infra, então, pra gente poder mostrar na prática. Sim, vamos embora. Então, tamo junto aí com a Arena Infra, sempre. Fica ligado aqui nos próximos capítulos do nosso podcast e dos próximos eventos. Valeu, gente. Até mais.